Entre aprovações e vetos, saiba a timeline completa da reforma migratória aqui nos Estados Unidos, o que foi aprovado, o que ainda está em análise, o que foi introduzido também no Senado, enfim, todo um panorama geral de tudo o que aconteceu em relação à reforma migratória aqui nos Estados Unidos mesmo, que pode aí ajudar, beneficiar milhões de imigrantes que estão aguardando aí por um processo de legalização aqui no país. Então, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vocês têm muitas dúvidas, até porque faz parte, né? Quantas coisas aconteceram neste ano de 2021 em relação à imigração. Foram tantos textos, foram tantos vetos que a gente até fica confuso, né? Afinal, o que de fato vai ir para o texto final? Será que vai existir de fato uma reforma migratória? Será que tem chances de alguma coisa acontecer? Eu vou trazer esse vídeo explicando para vocês tudo o que aconteceu neste ano de 2021, até para vocês entenderem que isso não é uma coisa de agora. Já vem acontecendo há bastante tempo. Talvez muitas pessoas não tinham se atentado a isso nos prazos. Como eu venho acompanhando bastante essa questão da reforma aqui, tudo que envolve as votações, introduções de bills no Senado também, ou na House, eu tô sempre de olho, e é isso que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Então, menino, se você ainda não me conhece, tudo bem, eu sou a Dani Azeredo, eu sou jornalista, tenho esse canal aqui bem recheadinho de informações sobre Estados Unidos, sobre notícias, imigração, vistos, formas de morar, enfim, de tudo um pouquinho, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Se puder, deixa ó, o like no vídeo, que é assunto importante de qualidade chegando para vocês. E se puder também, gente, compartilhe o vídeo, porque informação boa é informação compartilhada, viu? E lá no meu Insta, eu também tenho várias dicas bem legais, dicas de ouro para quem quer imigrar para os Estados Unidos. Vale a pena você me seguir por lá também. Antes de eu começar o vídeo de hoje, gente, Happy Thanksgiving. Hoje é dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos, o feriado mais importante, viu? Mais importante que acontece por aqui. Então, ó, seja grato por tudo que aconteceu na sua vida. É um dia que a gente tem que parar realmente para agradecer. Na verdade, a gente tem que agradecer todos os dias, né? Mas hoje é um dia especial com uma energia incrível. Então, aproveite esse momento para agradecer também por tudo que aconteceu na sua vida, porque é importante. Todos os percalços, todos os perrengues, por mais que naquele momento a gente se sentiu frustrado, perdido, eles serviram para alguma coisa, serviram para um aprendizado, para uma evolução, para um amadurecimento. Então vamos sempre levar a parte positiva até das coisas ruins que aconteceram. Então agradeça bastante, viu? O dia de ação de graças aqui é um dia que a gente para refletir e para agradecer. Então, ó, Happy Thanksgiving para todo mundo. Agora sim, vamos para o vídeo. Então, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre a timeline aí da reforma imigratória, né? Muita gente está acompanhando a questão das votações só a partir de agora, né? Nesses últimos meses aí que deu uma esquentada legal em questão de votações. Mas acontece que a reforma migratória vem sendo discutida, gente, desde fevereiro de 2021. Eu já venho acompanhando todas essas movimentações desde então, acompanhando também os congressistas que estão à frente de reformas pró-imigrantes, e neste momento, aliás, neste vídeo, eu vou explicar para vocês mais ou menos tudo que foi feito desde então, desde lá de fevereiro de 2021 até agora, em novembro de 2021, até para vocês entenderem tudo que foi acontecendo, os textos que foram introduzidos e como nós estamos neste momento, certo? Vamos começar então com o presidente Biden, né? Ele entrou no poder, ou seja, na presidência dos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 2021. E logo em fevereiro, gente, no dia 18 de fevereiro de 2021, ele já introduziu o primeiro texto da reforma migratória nos Estados Unidos, que era o Citizenship Act, que era justamente uma reforma aí que poderia legalizar em torno de 11 milhões de imigrantes. 11 milhões de imigrantes que estão nos Estados Unidos de forma ilegal. E essa legalização, ela seria feita através do quê? De um parole também, porque é o LPI que a gente chamava, né? Que era um status legal de 5 anos, onde a pessoa ficaria por esse tempo com status legal, com permissão de viagem, com permissão de trabalho também, e após esse período, após passar por um background check, essa pessoa então poderia aplicar para um green card após os 5 anos. Este era o LPI e este é o Citizenship Act, a primeira reforma migratória introduzida em fevereiro pelo governo atual. Aí, obviamente, muitas coisas aconteceram neste tempo, inclusive uma das leis mais discutidas aqui no canal, que é o Essential Workers Act. Essa lei, essa proposta, ela foi introduzida pelo senador Padilha e outros congressistas no dia 26 de fevereiro de 2021. E essa é uma das propostas que a gente vem falando bastante aqui no canal, né? Discutindo, até porque ela foi pro texto final do Senado. Nós vamos chegar nessa timeline lá.
nessa timeline. Segura um pouquinho, viu? Mas foi no dia 26 de fevereiro. Provavelmente muita gente que é essential worker só ficou sabendo agora, né? Mas a bill foi introduzida lá no dia 26 de fevereiro pelo Alex Padilha. E aí passou por várias discussões, vários congressistas também apoiaram o Alex Padilha para conseguir fazer acontecer que os essential workers entrassem então num texto final de votação no Senado, porque a gente sabe, por mais que ela seja introduzida, ela precisa de votação, tanto no Senado quanto na House, né? A votação no Congresso. Então, foi a introdução dos essential workers lá no dia 26 de fevereiro. Aí, em março, no dia 18 de março de 2021, tivemos as primeiras vitórias em relação à reforma imigratória aqui nos Estados Unidos. Mas que vitória, Dani? Os Farm Workers, que é o Farm Workforce Modernization Act. Esse é o nome. E o Dream and Promise Act, que é dos Dreamers. Então, os Farm Workers e os Dreamers ganharam a introdução de uma bill também que foi aprovada de forma bipartidária no dia 18 de março de 2021 na House. Então, foi a primeira votação. Passando isso, e foi uma grande vitória, gente, porque essa bill, tanto dos Farm Workers quanto dos Dreamers, essa bill era muito importante para os democratas. Então, passando na House de forma bipartidária e indo para o Senado, foi uma grande vitória. Acontece que foi para o Senado, mas não foi adiante. Claro que aconteceram várias coisas neste meio do caminho. A gente está falando de imigração, mas o ano não teve só imigração. A gente teve pandemia, a gente teve vacinas, a gente teve de tudo um pouco, gente. Isso, claro que dificultou bastante o andamento de várias aprovações de bills no Congresso, né? E a gente sabe que a imigração também não virou um ponto, vamos dizer assim, de prioridade para os democratas naquele momento, porque eles ainda estavam desenvolvendo a questão do calendário de vacinas, questão de autorização de vacinas, enfim, muita coisa acontecendo, mercado de trabalho também, questão do seguro-desemprego, e gente, estava acontecendo tanta coisa nos Estados Unidos que quem mora aqui sabe muito bem. Mas aí foi para o Senado, estacionou lá. Aí se começou toda a mobilização, perfeito, estacionou reformas imigratórias já aprovadas na House, a gente vai precisar agora pensar em alternativas. Uma dessas alternativas era o quê? A reconciliação orçamentária. Por quê? Porque na reconciliação orçamentária eles poderiam aprovar várias agendas sem precisar ter o apoio dos republicanos, porque a votação seria por maioria simples. Eles precisavam somente ter o apoio de todos os democratas e dos dois liberais, que também estão sempre com os democratas. Então, essa era a grande vantagem dos democratas neste ano de 2021, utilizar a reconciliação para poder colocar a reforma migratória dentro e aí aprovar essa agenda. A questão, gente, é que daí veio várias mobilizações. Você sabe muito bem, eu divulguei muito aqui no meu canal, que teve várias organizações pró-imigrantes falando da reforma migratória, auxiliando, inclusive colocando dinheiro para fazer bastante marketing, para que os congressistas de fato pudessem aprovar essa reforma dentro da reconciliação orçamentária. E aí veio as melhores vitórias. As melhores vitórias foram em agosto. Por quê? Porque a imigração estava dentro da reconciliação orçamentária após muitos meses de negociações entre os próprios democratas, ou seja, existiam democratas que queriam de fato colocar a reforma migratória dentro da reconciliação, mas a gente também sabia que existiam democratas que não estavam tão certos deste movimento. Mas acontece que foi sim colocada uma reforma migratória dentro da reconciliação e o plano escolhido foi o plano A, que nada mais é do que conceder aí uma legalização para os essential workers. Lembra da bill do Alex Padilha, que foi introduzida lá em fevereiro de 2021? Então, ele conseguiu colocar exatamente toda a bill dentro da reforma dentro da reconciliação orçamentária. Então, o plano A consistia na bill do Alex Padilha para os essential workers e também o Dream and Promise Act, que foi aprovado na House lá em março, mas não chegou a ser aprovado no Senado. Então, eles quiseram fazer um combo dessas duas bills, colocar dentro da reconciliação orçamentária e ir por votação de maioria simples. A questão é que passou. A primeira votação aconteceu no Senado no dia 11 de agosto de 2021 e foi aprovada. Lembra? Foi a reconciliação orçamentária no valor de 3,5 trilhões de dólares, com imigração dentro. E aí a gente celebrou muito, né? Lembra que a gente comentou bastante, foi um avanço, porque a gente nem imaginava que a gente teria reforma migratória dentro da reconciliação. Por mais que eles falassem, porque nós estamos negociando e tal, a gente sabe que também não pode confiar em político, né? E sempre tinha aquele pezinho atrás. Será que realmente vai? Foi sim, foi aprovado. E aí foi pra House. Aí se gerou uma expectativa que a House vote logo e tal. A House voltou antes do recesso, né, de agosto, e fez a votação
então, no dia 24 de agosto, viu? Então, no dia 24 de agosto, no dia 11 de agosto, o Senado aprovou a reconciliação orçamentária com imigração com o Plano A. No dia 24 de agosto, a House também aprovou a reconciliação orçamentária com imigração, o Plano A também. Aí foi uma festa, né? Nossa Senhora, foi uma festa entre nós imigrantes. Imagina, foi aprovado no Senado, foi aprovado na House e agora vai pro baile, agora vai pra votação final no Senado, porque daí voltaria pro Senado, né? Os comitês fariam os ajustes necessários no texto final, voltaria para o Senado para uma aprovação final e aí era um abraço pra gente, né? Por quê? Porque a gente teria uma reforma muito consistente que poderia chegar em uma legalização de 11 milhões de imigrantes. Então, aí veio a nossa dor de cabeça, porque tudo que foi de bom em agosto desandou em setembro. Por quê? Porque daí entrou no nosso caminho uma pessoa chamada Elizabeth McDonough, a parlamentar do Senado, responsável justamente em analisar todas as emendas que constam dentro de processos de reconciliação orçamentária para ver se essas emendas elas não ultrapassam, se elas não violam a regra de Burr. Acontece que ela acreditou na análise dela, ela acreditou que o Plano A, ele realmente não poderia constar dentro da reconciliação orçamentária, ou seja, essa reforma não poderia ser utilizada. Ela deu esse conselho para os democratas. Foi um conselho, gente, porque não é ela que determina. Ela só é a pessoa que é analisada, ela serve como um conselho, um advice, né? Então ela não determina se vai ter ou não a reforma, mas ela diz, olha, isso não cabe dentro de uma reconciliação orçamentária. Por quê? Porque discussões imigratórias, o ideal em discussões imigratórias, ainda mais quando envolve o orçamento, precisam ser discutidas de forma bipartidária. Aí ela vetou o Plano A. Foi a nossa maior frustração, né? Porque a gente já estava comemorando, a gente tinha passado, nossa, em duas batalhas aí que foi o Senado e a House. Então estava tudo se construindo para um final feliz. A Elizabeth veio e veta o Plano A. Aí foi um balde de água fria, mas a gente sabia que os democratas tinham outros planos também em relação à imigração. Tanto é que eles fizeram novamente, eles introduziram um novo plano. Então o Plano A, ele foi então vetado pela Elizabeth no dia 19 de setembro, aí os democratas, então, enviaram para ela um plano B, que era a lei do registro, né, onde se legalizariam imigrantes que chegaram até 1972, que a gente também discutiu bastante aqui no canal. Acontece que 10 dias depois, exatamente no dia 29 de setembro, a Elizabeth McDonough vetou também o plano B dos democratas. E aí, gente, nossa, vamos combinar que foi outro balde de água fria. A gente começou já a desanimar bastante em relação à reforma imigratória, porque a gente teve tantos avanços no ano inteiro. Olha quantas reformas foram para uma aprovação, né? Foram para votação e aprovação. A gente falou dos farm workers, dos dreamers, a gente falou dos essential workers também dentro de uma reconciliação orçamentária. Poxa, morrer na praia, ali no finalzinho. Mas aí a gente ficou na expectativa para saber o que os democratas iriam preparar então como um plano alternativo, um plano C para a imigração. Aí a gente teve o plano C revelado, que era o quê? Justamente um parole, ou seja, uma liberdade condicional que é muito parecida com a Citizenship Act do Biden, que ele introduziu lá em fevereiro de 2021, que eu falei para vocês aqui no início do vídeo. Muito parecido, por quê? Porque é só um status legal que a pessoa ganha, né? Essa seria a alternativa do plano C, um status legal com permissão de trabalho e permissão de viagem para este imigrante, e aí depois ele poderia entrar com um processo de ajuste de status, seja por família ou seja por trabalho. Então, aí que tá, o plano C foi introduzido e ele foi levado para o conhecimento da Elizabeth McDonough, porque tudo tem que passar para Elizabeth McDonough, tudo. Só que antes de passar para Elizabeth McDonough, o plano C foi colocado no texto final da House, porque a House votou a reconciliação orçamentária de novo, que eles chamam de Build Back Better, que era a agenda do Biden, que passou por várias negociações entre os democratas, porque no início era de 3,5 trilhões de dólares e no fim acabou sendo aprovado na House no dia 19 de novembro, agora faz pouco tempo, foi aprovado na House um plano de praticamente 2 trilhões, muito menor do que a agenda inicial de 3,5 trilhões de dólares. E neste texto final da House também consta imigração, ou seja, eles não tiraram em nenhum momento a imigração dos textos, tá? Não tiraram em nenhum momento. A única questão é que eles foram adequando os textos. Lá naquele primeiro texto aprovado na House e no Senado era o plano A, neste já constava um plano C. Só que a gente sabe que o plano C está em análise da Elizabeth McDonough. Se ela vetar, eles vão ter que aí pensar em alternativas ou simplesmente passar por cima dela, que é o que
muitos acreditam que os democratas não vão fazer. Aí a gente vai ter que aguardar a cena dos próximos capítulos. Mas a princípio, gente, este texto que foi aprovado na House no dia 19 de novembro, então de 2021, é o texto do Plano C, onde ele dá um parole, aí, um status legal com permissão de trabalho e viagem para o imigrante que chegou nos Estados Unidos até o dia 1º de janeiro de 2011. Então, este é o texto final. Mas, Dani, isso contempla os essential workers? Não, porque os essential workers estavam no plano A. Porém, quem é imigrante essential worker que chegou antes de 2011 vai ser contemplado neste plano C, caso ele não seja vetado pela Elizabeth McDonald e caso os democratas realmente continuem com este texto final para aprovação final do Build Back Better. Então, para vocês entenderem, essa é toda a timeline. Eu sei, ficou cansativo, menino, mas eu queria trazer tudo isso para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como que tá funcionando, até para vocês saberem, muita gente não tinha noção que foram tantas reformas introduzidas, inclusive reformas aprovadas. Uma das expectativas é, se caso realmente for o plano C agora, nessa reconciliação orçamentária agora, provavelmente os democratas vão usar já no próximo ano fiscal uma nova reconciliação orçamentária também com interesse aí de colocar reforma imigratória, daqui a pouco algumas reformas que ficaram de fora neste ano de 2021. Enfim, a gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo, mas eu quis resumir para vocês entenderem tudo o que está acontecendo em relação à reforma imigratória aqui nos Estados Unidos. Espero ter ajudado vocês, meninos, a entender tudinho, bonitinho, ó, já compartilha o vídeo, porque foi uma informação de qualidade para vocês. Se puder também, ó, deixa o like aqui no vídeo que é importante, gente. O like é importante. Se você não deixa o like, você não ajuda a Dani. Então ajuda a Dani, deixa o like. Deixa o like, até porque hoje é dia de ação de graças, então, né? Deixa o like pra Dani também. E se puder, ó, seja inscrito aqui no canal, vai, ó, se inscreva aqui no canal. Tem o sininho também, que se você ativar, você sempre vai receber notificação quando entra um vídeo novo aqui no canal pra vocês, tá? Pra quem ainda também não sabe, gente, eu tenho a Start America, que é um hub de inteligência profissional de estrangeiros aqui nos Estados Unidos, onde a gente conta com um time de especialistas em várias áreas diferentes. Então, se você precisar de suporte pensando em imigrar para os Estados Unidos, a Start America pode te ajudar, viu? Aqui, ó, estão os contatos da Start, tá bom? Um beijo para vocês, bom dia, um ótimo dia de ação de graças. Ó, seja grato, viu? Agradeça pelo dia de hoje, agradeça pela vida, agradeça por tudo que já aconteceu na sua vida, é importante. E a gente se vê, gente, num próximo vídeo aqui no canal. Um beijão, se cuida, tchau, tchau.